Brasilinas e brasilinos, sejam muito bem-vindos, meus queridos dissidentes da Janjalândia e fugitivos do hospício petista que virou o Brasil. Parabéns pra você. Peguem seu saco de pipoca, seu Atroveran, seu Rivotril, misturem com 5 gotinhas de mertiolate incolor e se preparem que hoje a festa vai ser boa. Oi, 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 oi. Ô, maravilha! Oi, oi. Sabe, meus amigos, a esquerda brasileira tem uma autoestima realmente invejável. Eles se olham no espelho da sede do partido e enxergam o Lex Luthor, o Thanos, a mente brilhante de um vilão clássico do James Bond articulando a dominação mundial. Mas na prática essa turma tá muito mais pro coiote correndo desesperado atrás do Papaléguas e despencando do penhasco com uma bigorna gigante caindo exatamente no meio da própria cabeça. O nível de perversidade dos petistas é, de fato, algo que parece não ter limites. Eles simplesmente não conhecem barreiras morais na hora de tentar triturar a reputação e a vida de qualquer adversário político que ouse cruzar o caminho deles. Mas, graças ao bom Deus que olha por esse país, a burrice dessa gente consegue ser infinitamente maior do que a própria maldade. Hoje eu vou contar para vocês uma história que faria os maiores roteiristas de suspense psicológico de Hollywood rasgarem os seus diplomas de raiva e vergonha alheia. É a saga de um plano maligno, maquiavélico, absolutamente sórdido e inacreditavelmente idiota. I'm retarded? Pega sua pipoca, ajeita o café na caneca, porque a casa caiu lindamente para o nosso querido e incansável Lindbergh Farinhas. Não ria não. Se você... Para você que estava ocupado demais, trabalhando de domingo a domingo para pagar a montanha de impostos que essa turma inventa todo santo dia, vamos organizar a casa e contextualizar os fatos. Temos aqui um personagem central dessa ópera pastelão, o deputado Alfredo Gaspar. O homem é simplesmente ex-procurador de justiça, ex-secretário de segurança pública linha dura e, mais recentemente, o nome escolhido para compor a chapa majoritária do Flávio Bolsonaro. Então eu tenho muita honra de aqui Alfredo Gaspar, do Partido. Mas o que deixou a cúpula do PT com aquele sangue no zóio e fumaça saindo pelas orelhas não foi apenas a indicação política. O Gaspar foi o relator da bomba atômica conhecida como CPMI do INSS. E sabe o que o homem fez no relatório final dele sem tremer a caneta? Ele simplesmente indiciou Lulinha. Indicia-se Fábio Luiz Lula da Silva nos seguintes tipos penais: tráfico de influência, lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, organização criminosa, participação em corrupção ativa. Sim, meus amiguinhos, o próprio Ronaldinho dos negócios, o fenômeno do empreendedorismo familiar. E, para completar o estrago na turma, ele ainda colocou Carlos Roberto Lopes, o todo-poderoso presidente da Conafer, no meio da roda. Obviamente, o sistema não ia aceitar uma audácia dessas sem tentar devolver o golpe com juros e correção monetária. Mas o que a cúpula do amor pensou em fazer? Vamos processar o Gaspar por calúnia e difamação nas instâncias superiores? Não, muito trabalhoso. Vamos pegar os dados técnicos do relatório e fazer uma contra-argumentação sólida? Jamais! Seria pedir demais para o cérebro dessa gente. A genialidade coletiva da esquerda pensou o seguinte: já sei! Vamos acusar esse cara do crime mais horrendo possível, inventar um estupro de vulnerável e acabar de vez com a vida, a família e a carreira dele. E quem tomou a frente para liderar essa cruzada santificada de pureza moral? Ele mesmo, Lindbergh Farinhas, devidamente acompanhado da senadora Soraya Trambicki. Sim, aquela mesma senadora que muda de lado ideológico e de princípios com mais facilidade e velocidade do que o Faustão trocava de gravata no domingo à tarde. Aliás, parêntese maravilhoso que merece ser emoldurado na história da política nacional. A nossa combativa Soraya Trambicki vai a público e acusa o Gaspar num dia com o peito estufado. Se uma acusação tão grave dessa, se ela não for verdadeira, é simples da pessoa resolver. Basta um exame de DNA. E adivinha só o que acontece magicamente no dia seguinte? O governo do Lulinha libera a modesta bagatela de 65 milhões de reais em emendas parlamentares diretamente para ela. Nós recebemos uma denúncia muito séria, já faz um tempinho,
de que o deputado havia cometido um crime de estupro. 96% de todo o dinheiro público que ela recebeu durante o ano inteiro liberado assim, num passe de mágica institucional. Coincidência pura, não é mesmo? Com certeza. Eu sou o Brad Pitt caminhando em Copacabana. Mas vamos ao plano propriamente dito, uma obra-prima da engenharia mofada que deixaria o Pink e o Cérebro parecendo dois amadores da inteligência militar. E cérebro, o que vamos fazer amanhã à noite? A mesma coisa que fazemos todas as noites, Pink. Tentar conquistar o mundo. O Lindbergh e a sua trupe de conspiradores precisavam urgentemente de uma vítima para estampar os jornais. Mas como o Gaspar é um sujeito ficha limpa, sem esse tipo de podre no currículo, eles tiveram que apelar para a criatividade e inventar uma do zero. Foram lá no submundo da politicagem e recrutaram uma moça chamada Marcela. Só que Marcela é um nome muito comum, neutro, sem apelo emocional. Não soava sofrido o suficiente para o departamento de marketing e vitimismo do PT. Então, no passe de mágica do roteiro, a Marcela foi rebatizada como Jailma, uma suposta jovem vinda do Nordeste que teria sido tragicamente abusada por um político influente ainda na adolescência. Mas calma, porque o roteiro digno de novela mexicana do horário nobre melhora a cada segundo. Para injetar ainda mais drama e comoção na narrativa, a cúpula do plano inventou que a tal Jailma teria tido uma filha fruto desse abuso do passado. O nome escolhido para a criança totalmente imaginária, Eloá. A vilã Nazaré Tedesco com suas tesouras perderia feio de lavada para a capacidade de invenção dessa gente. O plano era perfeitamente simples e diabólico. A Marcela, no papel da falsa Jailma, daria entrevistas emocionantes, destruindo a reputação do Gaspar em rede nacional. E depois? Depois vem a parte verdadeiramente macabra e podre da história, que mostra a profundidade da perversidade dessa turma. O plano previa simplesmente sumir com a Marcela do mapa, fazer a mulher desaparecer sem deixar rastros para, logo em seguida, a bancada petista apontar o dedo acusador na televisão e gritar: Olha lá, além de abusador, o Gaspar mandou apagar a testemunha principal. Era um assassinato de reputação completo com bônus de suspeita de homicídio nas costas do coitado. O mal puro, destilado e engarrafado com a estrelinha vermelha estampada no rótulo. Simplesmente não queria que fosse assim. Mas aconteceu. Mas aí você me pergunta, chocadíssimo no sofá. Meu Deus, Luiz, que plano digno de um vilão de quadrinhos! Como é que uma conspiração tão sórdida dessas foi descoberta? Algum agente secreto de elite se infiltrou na base comunista? Não, meus patriotas, eles foram desmascarados única e exclusivamente porque são burros. Mas não é uma burrice comum, é uma estupefação de nível épico, astronômico, quase profissional. Para pagar o cachê da Marcela por essa atuação digna de Oscar da sacanagem, a turma do Lindbergh desembolsou cerca de 16 mil reais. E como é que essa quadrilha de mentes brilhantes do crime fez o pagamento dessa propina destinada a forjar um crime federal contra um adversário? Malas cheias de dinheiro vivo entregues num beco escuro no meio da madrugada, notas seriadas enviadas por emissários secretos, dólares escondidos na cueca mantendo a tradição do partido. Não! Eles preferiram a praticidade da tecnologia moderna e pagaram a propina via Pix. Sim, meus amigos, a cúpula do PT deixou comprovante bancário com data, hora e CPF de uma armação criminal gravíssima. Foram 3 transferências bancárias via Pix, uma no valor de 10 mil reais, outra de 4 mil e uma última de 2.500 reais. E adivinha só de onde saiu o Pix de 4 mil reais? Saiu direto da conta pessoal de quem? Do Carlos Roberto Lopes, o mesmíssimo presidente da Conafer que a CPMI do Gaspar tinha acabado de mandar prender por mentir. É o nível de inteligência de um vilão fracassado do Scooby-Doo sendo desmascarado pela garotada no final do episódio. E para quem ia parar o dinheiro desse Pix? A Marcela não tinha conta bancária própria no momento. Então o grupo resolveu usar a conta de quem? Do chefe dela, um comerciante trabalhador que é dono de uma simples sorveteria num shopping do Rio de Janeiro, o senhor Luiz Antônio Lopes. O Lindbergh e a turma dele arrumaram até um sujeito chamado Lucas, vulgarmente conhecido pelo apelido de Doidinho, para tentar convencer o dono da sorveteria a entrar no teatro e fingir que era o tio protetor da Marcela.
Só que o dono da sorveteria, percebendo rápido que o buraco daquela história era muito mais embaixo e sabendo que essa gente planejava sumir com a funcionária dele no final da trama, fez exatamente o que qualquer cidadão de bem com um pingo de juízo faria. Juntou todos os comprovantes de Pix, reuniu as gravações, organizou as provas e foi direto bater na porta da Polícia Legislativa para abrir o bico e entregar todo o esquema de uma vez por todas. Você tá vendo? Nós temos que acabar com a raça desse cara, rapaz. E o Lucas é o tal que convidou ela para fazer a safadeza, tá? O Lucas falou que a moça aí, né? A moça saída e tal. Olha, ela muito inteligente mesmo. Aí eu perguntei para esse Carlos Roberto, pô, vocês estão pensando em tudo, mas quando for fazer um teste de DNA, vocês vão se lascar. Porque não só a moça nunca nem foi mãe, ela só tem 22 anos, e se fosse, não teria. Mas aí é onde ela some de jogada. O que implicaria, posteriormente, numa segunda suspeita sobre o relator. Ele não só fez, como depois ele deu um sumiço nela. Era a intenção deles, tá? Então, esse Carlos Roberto Lopes chegou até a mandar um Pix para minha conta bancária, eu tenho aqui. Outra vez fizeram uma Meet, tá? Uma Meet, onde eu participei da Meet, onde estava o próprio deputado Lindbergh de Farias, onde estava também uma outra pessoa, tá? E eu não sei identificá-lo quem é, porque eu não o conheço nem da política, e uma outra turma, um ex-colega dele de prefeitura de Nova Iguaçu, que eu já dei o nome a isso, tá? Chama-se Toninho. E ele falava comigo e do lado da Marcela. Ele, olha, você não comenta isso com mais ninguém, porque isso aí pode trazer problemas, tal. E onde ela entrou do meu lado, falou, e o meu Pix? Eles já vamos fazer, uma pessoa vai fazer. E fez, uma pessoa chamada Sérgio Machado de Azevedo. Tem o Pix dele também, tá? Palmas de pé para o tio da sorveteria! O homem, com uma coragem gigantesca e um tino de sobrevivência afiado, desmantelou sozinho um esquema podre que envolvia diretamente o líder do PT na Câmara dos Deputados. E se você acha que a várzea tinha acabado por aí, segura que tem mais um detalhe simplesmente espetacular nessa palhaçada toda. A tal da Marcela resolveu cobrar os atrasados do seu pagamento ilícito durante uma reunião realizada no Google Meet. Consiga imaginar a cena surreal. De um lado da tela, o deputado Lindbergh Farinha, em pessoa, do outro, o presidente da Conafer, que no depoimento do comerciante era carinhosamente apelidado de Mão Preta, e, para coroar a alta cúpula da conspiração internacional, um vereador de Nova Iguaçu chamado Toninho da Padaria. O sujeito está tentando arquitetar a destruição definitiva da vida de um adversário político do alto escalão numa videochamada corporativa ao lado do Toninho da Padaria. Faltou só mandar o convite do link para o Bensola de A Grande Família e para o Agostinho Carrara para fechar com chave de ouro a máfia da malandragem carioca. É muito amadorismo misturado com falta de vergonha na cara. E sabe o que é verdadeiramente assustador, revoltante, de dar nó no estômago nisso tudo? Esse depoimento bombástico do comerciante, com riqueza de detalhes, foi entregue oficialmente nas mãos da Polícia Legislativa no dia 23 de abril. Tudo devidamente documentado, com os comprovantes bancários impressos, nomes completos de todos os envolvidos, datas e horários. O expediente inteiro foi enviado diretamente para o STF, indo parar na mesa do gabinete do nosso ilustre ministro Gilmar Mendes. Coisa de pervertidos. E o que foi feito com essa denúncia gravíssima durante 2 meses e meio de silêncio absoluto? Absolutamente nada. Ficou pegando poeira e criando teia de aranha no fundo da gaveta. Uma grande confusão. Como se diz em alemão, eine große Confusion. Só agora, no mês de agosto, quando o Alfredo Gaspar foi anunciado oficialmente como candidato a vice na chapa do Flávio Bolsonaro, é que o gabinete resolveu tirar a acusação da gaveta. E para fazer o quê? Para instaurar investigação contra o próprio Gaspar, com base na denúncia que todo mundo já sabia ser uma farsa fabricada. Mas, graças ao jornalismo que vazou o depoimento do comerciante, a farsa caiu por terra com barulho de lata velha. E o Lindbergh? Bom, o nobre deputado já correu desesperado para os corredores do STF tentando anular o inquérito e barrar a validade das provas, alegando para a imprensa, com a maior cara de pau do mundo, que tudo não passa de uma grande picaretagem. É lamentável e vergonhoso
Picaretagem, Lindbergh. Picaretagem de verdade é você criar uma vítima de Taubaté com uma filha fantasma de Taubaté, pagar o cachê dessa palhaçada via Pix bancário e ainda ter a ilusão infantil de que o dono de uma sorveteria de shopping ia aceitar segurar o rojão de uma conspiração criminosa dessas no lugar de vocês. A moral dessa história grotesca é cristalina como a água. A maldade da esquerda é genuinamente perversa. Eles tentam prender, censurar, destruir reputações, falir empresas e arruinar famílias inteiras sem piscar os olhos ou hesitar por um segundo. Mas a gente precisa agradecer todos os dias ao Criador pelo fato de que eles operam abastecidos por um suco puro de incompetência atávica. E no final, a única coisa que sobrou dessa armação do Lindbergh e da Soraya foi a certeza de que eles teriam se safado, se não fossem esses garotos xeretas e o Pix do dono da sorveteria.